Olá, estamos novamente com nossa live, nosso bate-papo informal, aquele papo gostoso que nós temos em relação aos principais assuntos da odontologia, aqueles assuntos que vão nos levar à nossa excelência clínica aos nossos consultórios. E hoje, continuando o nosso assunto de ortopedia mecanofuncional, eu trago um assunto para que a gente possa estar discutindo as estratégias e protocolos na ortopedia funcional dos maxilares. Tudo no seu consultório deve ter uma estratégia de trabalho, uma estratégia de recepção, uma estratégia de marketing, mas eu necessito ser objetivo, eu necessito tratar os meus pacientes com o que há de melhor que nós temos hoje dentro da odontologia. Então hoje nós vamos trazer para vocês algumas estratégias que nós usamos nos nossos protocolos clínicos e que isso vai fazer com que você entenda ou inicie o processo de aprendizado e de entendimento, principalmente, dentro desse grande assunto, dessa especialidade que é a ortopedia funcional dos maxilares. Essa ortopedia funcional dos maxilares, ela está embutida dentro desse grande contexto que são os procedimentos que nós vamos estar utilizando dentro da ortopedia mecanofuncional. E você pode me perguntar: o que é a ortopedia funcional dos maxilares? Que muitos dos nossos colegas fazem seus cursos de especialização, porém, sai com algum tipo de déficit, ou déficit de entendimento, ou déficit na indicação dos aparelhos ortodônticos e ortopédicos. Ou seja, nós fazemos o curso de ortodontia, porém, a ortopedia ela fica sempre um pouco fora do contexto para que você possa entender. A ortopedia funcional dos maxilares, ela é uma especialidade muito antiga, porém no Brasil ela só foi reconhecida em 2003, porém é uma técnica, são técnicas de diagnóstico diferenciado, são filosofias, várias filosofias que nasceram bem antes inclusive da nossa ortodontia. É uma técnica que nós podemos estar utilizando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente no contexto de saúde para os nossos pacientes. Enfim, nós podemos trabalhar com as funções orais, restabelecer as funções orais. Mas a definição da ortopedia funcional dos maxilares, dentro de um contexto de ortopedia mecanofuncional, é trabalhar com ortopedia funcional é estimular crescimento e redirecionar crescimento no objetivo de ter função, trabalhar a função do meu paciente. Mas quais são as funções? São as funções básicas orais, que é a fala, a respiração, a deglutição, a postura. Então, todas essas funções são importantes no dia a dia dos nossos pacientes. E como que eu posso compreender esses tratamentos? Como que eu posso estar colocando no meu dia a dia? Então nós vamos fazer uma breve introdução, um breve esclarecimento desses fatos da ortopedia funcional, para que você possa me acompanhar daqui a alguns instantes no nosso protocolo otimizado de aparelhos ortopédicos, que muitos dos nossos colegas fica a desejar o conhecimento e quando fica a desejar, você não consegue indicar para os seus pacientes com a segurança e a qualidade que os nossos pacientes merecem. Então nós precisamos, inicialmente, trabalhar as indicações. Quando que eu indico um aparelho ortopédico funcional? Eu indico esse aparelho quando o meu paciente possui uma disfunção. Uma disfunção significa uma ausência ou uma falha na sua função oral. E é claro que eu tendo uma função oral inadequada, eu vou ter dentes mal posicionados, eu vou ter músculos trabalhando fora de equilíbrio, ou seja, em sinergismo, eu vou ter uma articulação temporomandibular que vai se desenvolver, porque a gente indica as nossas ortopedias basicamente em pacientes que estão em crescimento. Então, eu vou ter problemas funcionais. Então, a indicação significa utilizar dos recursos ortopédicos funcionais em caso de gerenciar o crescimento.
Então eu preciso gerenciar o crescimento, seja na remoção de hábitos parafuncionais, seja estimulando o crescimento quando falta esse crescimento, e seja também redirecionando o crescimento em casos de pacientes que possuem algum fator etiológico, seja ele genético, seja ele adquirido, seja ele congênito, que vai fazer com que sua face, o seu crânio, fique fora de posição ou fique fora do real função. O mecanismo de ação da ortopedia funcional dos maxilares. Inicialmente, ela é postural. Então nós trabalhamos a função do meu paciente, uma vez que ele possui os seus ossos, ou seja, sua mandíbula e a sua maxila, em posições inadequadas. E o mecanismo de ação é recrutamento de alguns músculos, seja a língua, o lábio, seja o complexo bucinador, para que eu, podendo estimular esses músculos, readequar essa função muscular, os meus ossos possam ter um real equilíbrio, tanto da maxila quanto da mandíbula. E alguns mecanismos são importantes. Como é muito pouco descrito, não é tão claro na literatura, mas nós temos próprios receptores neurais nos nossos ligamentos periodontais. Esses próprios receptores neurais, dentro da ortopedia, nós falamos mecanoreceptores, ou seja, ao toque dos dentes eu consigo fazer um recrutamento muscular, eu consigo posicionar esses ossos que, uma vez não posicionados adequadamente, eu consiga trabalhar esse mecanismo de ação. Então, nós conhecemos como MPT, ou seja, mudança da postura terapêutica, aonde eu tenho uma mandíbula posicionada para a região posterior, ou seja, uma retrusão dessa mandíbula, eu consigo, via nova postura e o DA, que é o determinante de área, que é o toque dos dentes anteriores, recrutar esses músculos e equilibrar essa parte dos ossos. E com isso, eu consigo trabalhar a oclusão, eu consigo equilibrar os músculos, eu consigo trabalhar a minha articulação temporomandibular e a postura do meu paciente. Então, o mecanismo de ação envolve uma neurofisiologia através desses próprios receptores neurais, que é importante que nós conheçamos para que a gente possa estar construindo os nossos aparelhos de maneira eficiente. Então, vocês vão, durante os nossos cursos, escutar bastante, olha, essa mola frontal, ela estimula esse posicionamento da mandíbula devido ao fato dela estar numa área de alta convexidade, ou seja, uma mola frontal tocando na lingual dos incisivos. Também é comum nós escutarmos: eu vou fazer um avanço dessa mandíbula, eu vou fazer uma mudança da postura terapêutica dessa mandíbula de 2 milímetros, 3 milímetros, eu vou mudar ela em 2 etapas, eu vou fazer uma etapa de 2 milímetros, depois outra de 2 milímetros. Também é muito comum nós escutarmos: olha, o real posicionamento da maxila e a mandíbula deve ser com um aparelho ortopédico mudando a postura terapêutica e conseguindo um determinante de área. O que é a determinada área? O toque dos incisivos centrais, ou no aparelho, ou um dente tocando no outro, para que a gente possa ter o real equilíbrio. E claro, as limitações. Se nós formos definir crescimento como aumento de volume, desenvolvimento como o desenvolvimento dessas estruturas, a sua especialização, como a deglutição, a fala, a respiração, a fonação, etc. E também, se eu for definir a remodelação como um processo fisiológico que ocorre durante toda a vida, eu vou trabalhar com os meus aparelhos ortopédicos aonde eu tenho crescimento, para que eu possa estimular o crescimento, redirecionar o crescimento, e isso tem uma etapa da vida que é mais eficiente. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Mas nós trabalhamos nos nossos protocolos de ortopedia mecanofuncional, e aqui no caso a ferramenta da especialidade de ortopedia funcional dos maxilares, efetivamente dos 9 até os 17 anos, aonde nós temos um melhor resultado dos 9 até os 12 anos. Então, nessa fase muito importante do crescimento, eu tenho
um real resultado da minha ortopedia funcional dos maxilares. Então, a indicação no nosso protocolo, claro que vai de 2 anos e meio até 17 anos, porém, onde eu tenho maior efetividade seria dos 9 aos 12 anos. E uma limitação que nós temos enquanto ortopedia mecano-funcional são os movimentos dentários. Então, os movimentos dentários, como inclinações, angulações, ainda nós conseguimos um bom resultado com os aparelhos ortopédicos funcionais. Porém, rotações, alguns movimentos intrusivos, extrusivos, esses movimentos são limitados à ortopedia. Mas não se preocupe, para isso nós vamos ter ortopedia mecano-funcional. Durante o curso online, nós vamos mostrar também a inter-relação que eu posso estar fazendo dos aparelhos ortopédicos funcionais em conjunto com brackets, para que eu possa trabalhar a limitação da ortopedia funcional com alguns acessórios ortodônticos. E é claro que dentro de um contexto de saúde, nós não conseguimos um resultado total, um resultado completo apenas com uma área. É inútil pensar que só com uma filosofia, só com uma determinada área da saúde eu vou conseguir corrigir. Então, como nós trabalhamos com funções, é muito importante a inter-relação com profissionais da fonoaudiologia, com especialidades em motricidade oral, muitas das vezes com otorrinolaringologista, pneumologista, neurologista, profissionais da fisioterapia. Então, nós interrelacionamos os nossos pacientes. E quando nós falamos em saúde, é o bem-estar também físico, social do meu paciente. Então, nós entramos com os nossos terapeutas. Muitas das vezes é necessário a utilização desses profissionais. E a ortopedia funcional, quando trabalhamos com ela da forma que ela foi designada a ser trabalhada, então isso que nós queremos mudar um pouco o paradigma, ela possui todo um diagnóstico próprio. Ela tem avaliação dos modelos próprio, ela tem cefalometrias próprias, como a cefalometria de Binner, a cefalometria de Petrovic. Ela possui alguns mecanismos de diagnóstico bem próprios à sua especialidade de ortopedia funcional. Mas esse paradigma que nós começamos a quebrar e construir um paradigma que diagnóstico ele pode ser utilizado ferramentas tanto por ortopedia funcional, quanto por ortopedia mecânica, quanto por ortodontia corretiva compensatória, quanto por ortodontia cirúrgica. Então, nós utilizamos das mesmas ferramentas de diagnóstico. Mais para frente eu vou mostrar a nossa cefalometria, uma cefalometria própria que nós temos que trabalha com postura, com os vias aéreas e respiração. E também no diagnóstico, nós trabalhamos com as tomografias computadorizadas, com tomografia de crânio. E quando não é possível ao paciente, devido ao custo do exame e a dificuldade que algumas regiões do país ainda se encontra com a oferta desses exames, nós temos as cefalometrias e as análises faciais, que é possível, muito possível, nós fazermos o nosso diagnóstico. O planejamento clínico da ortopedia funcional dos maxilares é uma das áreas que nós muito trabalhamos para mudar alguns conceitos, mudar alguns paradigmas. Por quê? Ao longo dos anos lecionando sobre ortodontia, há mais de 25 anos, também em pesquisa, eu venho encontrando nos meus alunos, nos meus colegas, uma dificuldade muito grande de planejamento. Então, se nós tivermos a consciência técnica e os conceitos, igual já foi mencionado anteriormente, o mecanismo de ação é um mecanismo inicialmente postural. Eu vou posicionar a minha mandíbula ou mais para frente para o lado direito, para frente para o lado esquerdo. Ou seja, eu vou fazer uma mudança da postura terapêutica. Com isso, eu vou recrutar algum conjunto de músculo, que pode ser a língua, pode ser os lábios, estimular a deglutição, a respiração, a fala. Se eu tiver esses conceitos, eu consigo projetar esse conceito no meu planejamento. E para que não fique muito difícil, nós temos hoje, em algumas filosofias, 25, 30 aparelhos,
Nós temos em Binler, por exemplo, uma quantidade enorme de aparelhos. Então, se eu vou acabar me perdendo com a quantidade de aparelhos que tem e eu não vou conseguir ser efetivo no meu tratamento. E as interrelações clínicas, elas fazem parte do nosso planejamento. Então, tem que ficar claro para o nosso paciente, tem que ficar claro para o seu responsável a necessidade, dentro da ortodontia preventiva, que aqui agora nós estamos falando ortopedia funcional, isso tem que ficar muito claro, essa interrelação das especialidades. As especialidades, elas precisam se interrelacionar para que a gente possa trabalhar com excelência, trazer o melhor que nós temos hoje para os nossos pacientes. Visto que o que traz esse paciente ao consultório, o fator etiológico pode ser diverso. Nós podemos ter vários fatores funcionais, hábitos parafuncionais. Eu posso ter pacientes que roncam, que têm apneia, que têm uma falta de dicção correta, um paciente respirador bucal. Eu posso ter inúmeros problemas, problemas dentários também associados, inúmeros problemas, mas eu não posso ter inúmeros aparelhos para corrigir, porque senão eu me perco no meu tratamento e não tenho eficiência e principalmente a minha clínica fica sem excelência, eu não consigo oferecer o melhor para o meu paciente. E hoje o paciente quer tratar e ele quer ter estabilidade, tanto na ortodontia preventiva, que isso é um pouco complexo, porque depende muito das funções orais do meu paciente. Então, o gerenciamento desse paciente envolve 2 anos e meio até 17 anos, porque ele está em fase de crescimento, é importante que eu tenha essa estabilidade. Então, veja só, quando eu consigo implantar esse serviço na minha rotina clínica, no meu consultório, eu tenho uma fidelização de pacientes se trabalhar corretamente, ali, no mínimo 10, 15, 20 anos, o meu paciente vai ser fidelizado na minha clínica no dia a dia. Então vamos falar um pouquinho aqui das nossas estratégicas de planejamento. Ela se inicia pela pelo crescimento. Então, se eu trabalho com crescimento, eu estimulo e redireciono, o meu paciente tem que ter crescimento. Então, na minha clínica de ortodontia, aonde eu vou fazer ortopedia funcional dos maxilares enquanto ortopedia mecânica, eu preciso limitar e definir a minha clínica. Então, fica muito definido no nosso protocolo que pacientes de 0 até 3 anos de idade, nós vamos trabalhar com os aparelhos ortopédicos funcionais, se caso necessário e indicado, nessa clínica que nós vamos chamar de ortodontia preventiva. O que é que nós avaliamos na ortodontia preventiva? Nós avaliamos a real necessidade de controle do crescimento desse paciente. Nós fazemos isso com orientação. A orientação é a primeira ferramenta dentro da ortopedia funcional dos maxilares. A real orientação, aquela orientação assertiva. E por fim, nós trabalhamos com a remoção dos hábitos parafuncionais. Então, nessa clínica, deve ser avaliado principalmente a questão do crescimento. E como toda regra tem uma exceção, as exceções ficam nos casos onde o paciente desenvolveu uma protrusão mandibular. Então, o nosso paciente DCCO3, aquele paciente que tem uma displasia crânio-cérvico-oclusal, aonde a maxila não se desenvolveu corretamente e a mandíbula está projetada, nós temos que entrar com os aparelhos ortopédicos funcionais ou eu preciso trabalhar, às vezes, com ortopédicos mecânicos. Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar com os ortopédicos funcionais. Daqui a pouco nós vamos mostrar qual o melhor aparelho indicado para esse tratamento. Depois um pouco mais, aí o que está acontecendo com esse paciente nessa época? É aonde nós mais temos crescimento. Então, o crescimento tem que ser totalmente gerenciado. E aonde também nós, aos 6 meses de idade, se erupciona os incisivos centrais inferiores, no processo de desenvolvimento da oclusão da dentição decídua, finalizando em torno de 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses ali, o nosso dentição decídua. Então, ela inicia-se aos 6 meses e ela finaliza em torno de 2 anos e meio.
e nós arredondamos isso aí para 3 anos. Então, de 0 a 3 anos, eu vou ter a maior capacidade de crescimento de um indivíduo, vou ter várias funções se adaptando e vou ter o desenvolvimento de uma oclusão completa, a dentição decídua que vai de 6 meses até os 3 anos de idade. Depois nós temos a nossa outra clínica, que é conhecida como clínica de ortodontia interceptativa, que eu posso estar dividindo ela em interceptativa 1 e interceptativa 2. A interceptativa 1 vai de 3 a 7 anos. O que é que está acontecendo com esse paciente nessa época? Esse paciente está se desenvolvendo seus arcos transversalmente. Então, nós temos ali a mesma dentição, e os arcos estão se desenvolvendo. Então, o estímulo funcional, o estímulo de crescimento deve ser transversal e o controle dos hábitos parafuncionais, ainda nós continuamos bem alertas. E para isso também nós temos os nossos aparelhos indicados para usar nessa idade, nesse fundamento. Depois, nós temos a clínica de interceptativa 2. Essa clínica interceptativa 2 é aonde nós temos de 7 a 9 anos, está ocorrendo a troca dos dentes decíduos pelos dentes permanentes, nós chamamos de dentadura mista. Então agora eu já preciso me preocupar com hábitos parafuncionais, com crescimento transverso, e agora eu tenho uma outra ferramenta dentro da ortopedia funcional, que é o estímulo da erupção dos dentes. Então agora eu preciso controlar esse estímulo de erupção, que é uma ferramenta dentro da ortopedia funcional. Então, se nós formos trabalhar com crescimento, eu preciso entender o que é crescimento, como que cresce a face, que nós chamamos de crescimento e desenvolvimento crâniofacial pós-natal, principalmente. E nós temos os aparelhos mais indicados, os aparelhos mais apropriados para serem utilizados nessa idade para os tratamentos em pacientes que necessitam de correções funcionais no caso. Depois vem a ortopedia mecanofuncional. Nós temos uma clínica de 9 até 17 anos, aonde nós basicamente estamos no final da troca dos dentes descidos para os dentes permanentes, nós chamamos isso de segundo período transitório da dentadura mista. Então eu ainda possuo ali algum tipo de ferramenta de erupção dentária. Isso tem que ser ao meu favor, então nós temos aparelhos próprios para isso. Só que agora, principalmente dos 9 até os 12 anos, é aonde nós temos o surto de crescimento puberal, que todos nós sabemos que é aonde o paciente ele tem o maior ganho em estatura, o maior ganho em postura mandibular, maxilar, é aonde tudo vai acontecer, dos 9 até os 12 anos. Claro que depois nós vamos falar da ortopedia mecânica, que nós trabalhamos também até os 17 anos. Então, a indicação dos nossos protocolos basicamente vai de 3 anos até 17, mas fundamentalmente aonde nós mais utilizamos os nossos aparelhos é na idade de 9 a 12 anos. Uma professora uma vez me perguntou se a indicação desses aparelhos muito precocemente não traria problemas aí para o meu paciente, porque entende-se que usando o aparelho muito cedo, precocemente, quando realmente fosse necessário, aí entre aspas esse necessário, o paciente e seus pais poderiam ter cansado do tratamento. Aí eu argumentei com a minha colega, falei: olha, a indicação vai dos 3 até os 17 anos, porém, a gente sempre vai gerenciando com ferramentas ou aparelhos um pouco mais simples, porém, os pais são informados que aos 9 aos 12, 9 aos 17, é aonde nós realmente vamos ter que trabalhar. O padrão facial, ou seja, as displasias crânio-cerviclusais, elas mais se apresentam nessa idade. Então é aquele paciente que possui ali uma retrusão mandibular, que dos 0 aos 3 anos ela é normal, ela é natural, todos nós sabemos que a mandíbula, ela encontra a maxila quase no finalzinho do crescimento, ela é o último equivalente de crescimento de acordo com o Enlow. Então,
se torna normal, mas um pouco mais retruído, talvez não seja necessário utilizar dos aparelhos ortopédicos funcionais mais precocemente. Porém, a exceção é a DCCO3, porque uma vez não estabilizando a função, eu vou ter formas inadequadas. Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de trabalhar com forma, função, função, forma, né? Então vamos progredir aqui. Esse protocolo clínico, dentro dos aparelhos intraorais, continuamos ainda dentro do nosso projeto. E o nosso projeto é ser simples, ter eficiência e, principalmente, entregar resultados. Eu preciso ter uma simplicidade, mas uma objetividade também. Eu preciso ter ali resultado, eu preciso entregar resultado para o meu paciente. E muitos dos colegas têm dificuldade no entendimento desse processo. Então é isso que a gente vem desmistificar, quebrar esses paradigmas para que a gente possa ser extremamente eficiente, com simplicidade e entregar os resultados necessários para os meus pacientes. Então, como eu disse anteriormente, a ortopedia é muito antiga, né? Ela é, enquanto especialidade, agora em 2003. Porém, ela é muito antiga. Em 1881, um autor trouxe para nós, e nós trabalhamos da mesma forma até os dias de hoje, que a ortopedia é forma, estrutura e função. Forma, estrutura e função. Então, se eu trabalho a forma, eu ganho estrutura, ou seja, eu tenho estabilidade, eu tenho normalidade e eu tenho restabelecimento das funções orais. Então, a ortopedia nasceu há muitos anos, em 1881, com essa frase, e eu poderia te afirmar que hoje ela é a sustentação do nosso protocolo clínico do dia a dia. Então, alguns autores foram importantíssimos para nós. Os aparelhos bimaxilares são aparelhos que foram desenvolvidos como monobloco há muitos anos e passa aí pelos aparelhos mais recentes, como os aparelhos de Binler, né? Então, os aparelhos de Binler são esses aparelhos aonde eu tenho um grupo elástico trabalhando. Depois, um pouco mais para frente, vieram os aparelhos de Frankel, que são esses aparelhos com esses escudos. Então, a elasticidade, o biomaterial, o acrílico e o acrílico trabalhando para recrutamento muscular é o que traz a fundamentação da nossa ortopedia funcional até nos dias de hoje. Então, nós sempre trabalhamos forma, função, função, forma. E o que eu encontro no meio de função e forma? Eu encontro no crescimento e desenvolvimento pós-natal hábitos parafuncionais ou traumas ou fatores adquiridos que traz as parafunções. Então, os tratamentos das parafunções nada mais é do que eu estabilizar a função do meu paciente, a deglutição, a fala, a respiração. Hoje, mais recentemente, nós estamos falando de sono, nós vamos abordar isso no curso online. Quando eu tenho tudo isso estabilizado, eu consigo ter a forma, eu consigo ter estabilidade. Só que também nesse ciclo todo entram as displasias crânio-cérvico-oclusais, que nós classificamos no nosso protocolo como DCCO. Essas displasias, elas são resultado dentro da ortopedia funcional de algo que não está estável dentro da função, sua respiração, a fala, a deglutição, que traz consigo uma má oclusão. E essa má oclusão, ela instabiliza os nossos músculos faciais, que uma das funções da ortopedia é o recrutamento natural e funcional desses músculos. Com esses músculos instáveis ou falta de estabilidade, nós vamos ter uma articulação temporomandibular que vai pagar o pato, ela vai ter a responsabilidade ali do impacto dessa oclusão. E uma vez essa articulação temporomandibular estando instável, certamente eu vou ter aí as minhas displasias crânio-cérvico-oclusais. Então, o ponto fundamental é função, forma. Função, forma. Eu trouxe um caso clínico
de um paciente bem jovem que eu tratei, num curso nosso, e aqui em Brasília. E esse paciente ele tinha posturalmente uma relação oclusal aonde ele tinha os dentes anteriores ocluindo nas frente dos os dentes anteriores inferiores ocluindo na frente dos anteriores superiores. Nós chamamos isso aí de uma classe 3 dentária, né. Essa classe 3 dentária, enquanto avaliado na dentição decídua, nós chamamos de degrau mesial. Ah, mas lá na ortopedia funcional dos maxilares, aquela raiz, me permitam falar ortopedia raiz, né? Os meus colegas mais raiz, eu também sou ortopedista funcional dessa época. Então, nessa época, nós chamávamos aí das mesio-oclusões. Então, o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar, ficar chamando doença de vários nomes. Então, um chama de mesio-oclusão, outro chama de classe 3, outro chama de. Nós precisamos parar com isso e definir o nosso paciente. Então, lá na definição, eu tenho aqui agora o que você está vendo é uma displasia crânio-cérvico-oclusal 3 por deficiência da maxila. Por um motivo ou outro, meu paciente ele teve um problema respiratório, aonde a sua maxila não se desenvolveu, porque a respiração é a matriz funcional da maxila. Uma vez ela não se estabilizando, não se desenvolvendo corretamente, a mandíbula segue o seu caminho normal, trazendo com isso um cruzamento. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo uma forma inadequada, através de uma função inadequada. Então, o que eu tenho que fazer enquanto ortopedista funcional? Enquanto ortopedia mecano-funcional? Eu tenho que trabalhar e trazer uma forma adequada para restabilizar a função desse meu paciente. Claro que isso é pedagógico, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao passo que eu vou trabalhando a forma, eu também restabeleço a minha função. Então, esse paciente, uma vez manipulado a sua mandíbula numa busca de uma relação cêntrica, que dentro da ortodontia, dentro da ortopedia, dentro do nosso protocolo, nós chamamos isso daqui de uma posição ortopedicamente estável da mandíbula, ou seja, onde ela seria estável. E nós visualizamos que esse meu paciente ele tem uma postura não tão ruim igual aquela que se apresentava. Então, nós trabalhamos a postura desse meu paciente e nós trabalhamos essa postura com uma pista direta. O que é uma pista direta? É uma acúmulo, um acréscimo de resina, aonde nesse acréscimo de resina nos dentes anteriores, nós preferimos inclusive trabalhar numa dentadura decídua, me perdoe, numa dentição decídua, porém nos dentes decíduos, mas em alguns casos, nós acrescentamos essa resina nos dentes permanentes, depois nós fazemos alguns desgastes. Aí nós trouxemos para esse paciente o quê? Um posicionamento, uma mudança da postura dessa mandíbula, de tal forma que quando ele fosse projetar essa mandíbula, ele tocava na resina. Então, através das pistas diretas planas, eu consigo reestruturar a função, trazendo uma forma adequada. Em poucos meses, o meu paciente já tinha uma oclusão funcional, uma oclusão em forma, né? A forma oclusal compatível aí com uma oclusão ideal, aonde uma vez estabilizando a forma, com certeza a função desse paciente vai ser mais adequada. Então, muitos dos colegas me perguntam se é só com aparelho que a gente faz isso. Não, não é só com aparelho que a gente faz. Nós podemos usar de orientação, como eu disse anteriormente, e principalmente a gente pode estar usando de pistas e desgastes e que nós vamos ter um excelente resultado. Mas como é que nós, ortodontistas, que a maioria dos colegas são ortodontistas, como é que os ortodontistas utilizam da ortopedia funcional dos maxilares? Usa-se muito pouco e às vezes usa-se de forma inadequada. Mas nós começamos aonde? Nós começamos em aparelhos monoblocos. Esses aparelhos têm uma cobertura oclusal e possuem alguns arcos que favorecem uma parte da ortopedia, uma parte de estímulos de propriocepção e neurologia. Então, esses aparelhos são conhecidos como Bionator. O Bionator é um aparelho ortopédico funcional muito utilizado por ortodontista, porém,
é um aparelho que possui algumas vantagens, e a vantagem dele é porque ele é fácil de ser utilizado, ele é simples de ser utilizado. E a desvantagem desse aparelho? Ele deixa de contribuir com uma série de possibilidades funcionais para o meu paciente. Então ele possui a vantagem de ser simples e a desvantagem dele é uma desvantagem que ele deixa a desejar vários estímulos funcionais que nós podemos trazer para os nossos pacientes. Mas nós começamos, há alguns anos atrás, com os nossos protocolos com Bionator. Então eu vou falar dos aparelhos mais atuais, mas quem trabalha com Bionator também, igual nós trabalhamos, é um aparelho sensacional. Então eu vou mostrar aqui um caso clínico para vocês, aonde nós tínhamos um paciente com uma DCCO2 com retrusão mandibular, um paciente que possui os terços faciais equilibrados, porém uma mandíbula retroposicionada, uma mandíbula retruída. E esse paciente DCCO2, igual nós chamamos hoje, essa displasia, ela tem algumas características importantes. Como, por exemplo, o paciente normalmente ele tem uma postura crânio-cerviclusal inadequada. Esses pacientes são candidatos a ronco e apneia obstrutiva do sono, devido ao fato postural. E se ocorrer nesse paciente problemas psicobiológicos, que nós vamos abordar numa outra oportunidade, esse paciente também passa a se tornar um candidato a uma disfunção temporomandibular e dor orofacial. Sem contar a parte oclusal, que nós sabemos que os DCCOs2 com retrusão mandibular vão se desenvolver para arcos atrésico superior, arco atrésico inferior, uma posição inadequada de língua, o lábio interposto entre o incisivo central superior e inferior, enfim, características similares aos pacientes DCCO2. É claro que cada paciente tem a sua particularidade. E uma das características que nós acompanhamos nesses pacientes é uma possível impactação dos caninos permanentes superiores, porque a maxila está atrésica, atrófica, e essa maxila ela vai contribuir para que esse paciente tenha esses caninos de uma forma inadequada, igual nós estamos acompanhando aqui na nossa radiografia. Então, esses pacientes, por uma falta de espaço transversal, nós podemos ter aí uma impactação. Então, são pacientes que possuem a oclusão de classe 2, ou seja, uma oclusão dentária de classe 2, mas todas aquelas características inerentes a uma displasia crânio-cérvico-oclusal tipo 2, né? Então, nós trazemos o paciente um aparelho ortopédico funcional. Então, eu estou mostrando o Bionator porque os conceitos do Bionator nós vamos levar daqui a pouco para os nossos aparelhos, que são os conceitos básicos dentro da ortopedia funcional, que é a mudança da postura terapêutica da mandíbula, de uma região mais posterior para anterior, o toque dos incisivos centrais superiores nos inferiores ou em algum acessório ortopédico, no caso aqui vocês estão vendo o toque em um acrílico, que esse Bionator ele é modificado, porque nós utilizávamos Bionator, nós tínhamos muita inclinação dentária. Então, para evitar essas inclinações dentárias que é indesejável ao tratamento, nós construíamos esses batentes nos incisivos centrais. E o Bionator, nós íamos desgastando a sua região posterior de acrílico. O desgaste é feito 1 milímetro ao mês após a propriocepção neural alcançada. Então, enquanto o meu paciente não volta com a propriocepção, que eu vou mostrar no próximo slide, nós não continuamos o tratamento. E o que é essa propriocepção? Uma vez os mecanoceptores no ligamento periodontal sendo estimulados, eles vão manter essa postura. Então, se você pegar esse paciente aqui e tentar manipular essa mandíbula e levar para a posterior, vai doer, porque a remodelação dentro da ortopedia funcional se dá na articulação temporomandibular, no osso temporal e na cabeça da mandíbula. Muita gente me pergunta se o corpo mandibular cresce, se o mento cresce. Claro que ele cresce, mas o que mantém o nosso tratamento é a remodelação da articulação temporomandibular.
Entendamos a articulação temporomandibular como a cabeça da mandíbula e todo o seu complexo no osso temporal. Com certeza, após eu restabilizar a função e a forma, eu vou ter estabilidade. Esse caso é um caso particular nosso que eu nunca coloquei aparelho ortodôntico nele. Caso que é um caso mais antigo, hoje nós utilizamos de outros recursos terapêuticos. Mas não o que eu fazia anteriormente estava errado. Aqui não se trata do que é certo e do que é errado. Existem várias maneiras de tratar o seu paciente. O que eu quero passar com os nossos protocolos é uma forma que eu trabalho já há alguns anos e que hoje eu tenho resultados melhores. Então nós temos algumas ações inovadoras que me traz hoje resultados exitosos. Então não é certo ou errado, é o que é inovador, que eu preciso inovar para ter excelência, para ter qualidade, para ter resultado. Preciso ser simples e eficiente no meu consultório. Para quê? Para que eu tenha resultados exitosos. Então, após o tratamento, o que é mais importante? Nós, cirurgiões dentistas, nós temos o hábito de olhar a oclusão. É um hábito salutar. Deve ser continuado assim. Porém, é necessário que eu avalie a altura de ombro, postura de cabeça, lábios selados. Eu preciso ter esse tipo de percepção. A minha percepção não pode ficar só na oclusão. Eu preciso ter uma percepção em saúde. E é claro que esse paciente ele precisa falar bem, se comunicar, se socializar, ele precisa deglutir bem e o mais importante, ele precisa respirar bem e ele precisa dormir bem. Alguma pergunta, Sandro? O pessoal mandou alguma coisa? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal que nos mandam as perguntas. Eu recebo as perguntas o dia todo, tá, Sandro? Eu recebo no meu WhatsApp. A maioria das pessoas que me conhece sabe que eu faço mentoria o dia todo com os meus amigos via WhatsApp. Então, é sempre bom receber essas mensagens, essas perguntas dos nossos colegas. Vamos lá, então. Então vamos lá. Doutora Jaqueline, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: a ortopedia funcional pode ser utilizada para o movimento dentária, para a movimentação dentária, ou apenas age no crescimento e desenvolvimento? Então, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Bem, a ortopedia funcional dos maxilares, ela, como eu disse, ela tem algumas limitações. E a limitação da ortopedia dentro do nosso protocolo é a movimentação dentária. E para isso, Jaqueline, nós vamos associar aparelhos ortopédicos mecânicos e aparelhos ortodônticos para que essa limitação, essa deficiência, ela seja suprida. E a ortopedia funcional nós vamos trabalhar sempre com o conceito e intuito de estimular crescimento e redirecionar crescimento. Vamos lá? Mais uma. Doutora Isabelle, do Rio Grande do Sul. Como você vende o tratamento para o paciente? Por consultas ou por tratamento completo? Nossa, que pergunta bacana. Olha, Isabelle, uma das formas que eu tenho de fidelizar o meu paciente no tratamento, muita gente me pergunta, mas é difícil nós fazermos que os pacientes utilizem os aparelhos ortopédicos funcionais, né? Às vezes eles desistem, alguns param de usar, é difícil, os pais hoje não têm muito tempo para ficar acompanhando, mas uma forma de fidelização é que normalmente eu costumo pegar o custo laboratorial desse aparelho, pegar o valor da minha consulta, e uma pergunta que todo mundo me faz, né? Quanto tempo demora um tratamento ortopédico? Ele demora de 9 a 14 meses. Então, o máximo que eu poderia ir com o paciente sem a alta temporária, que é um espaço que eu deixo para os nossos pacientes, seriam 14 meses. Então, normalmente o que eu faço? Eu pego o custo da minha consulta, multiplico por 14, pego o custo do aparelho e jogo o valor agregado do meu conhecimento em cima do valor laboratorial e eu tenho um valor somado com isso tudo. E é claro que eu posso dividir para o meu paciente até em 10 vezes. Uma curiosidade, eu nunca escutei um paciente fazer isso. Você divide em 10? Normalmente a gente divide lá em 4 vezes, em 5 vezes, nunca mais do que isso. E uma coisa legal, se o paciente já pagou o tratamento, ele fica fidelizado, que é um grande problema que nós temos hoje nas nossas escolas de pós-graduação, que nas escolas, por uma questão clara, né, uma questão óbvia de ser escola, nós damos um valor inicial para o aparelho, do tratamento e depois ele paga as consultas.
E isso faz com que muitos dos nossos pacientes desistam dos seus tratamentos. Então eu vendo dessa forma, eu vendo por pacote mesmo, vendo valor total agregado. Doutor Renato, aqui do DF. Até qual idade você indica os aparelhos ortopédicos funcionais? E tem uma idade mínima também? Ah, claro. Então nós trabalhamos com o conceito de crescimento e desenvolvimento, Renato. Então nós vamos trabalhar de 3 até os 17 anos. Porém, aonde que ele é mais efetivo? Ele é efetivo de 9 a 12 anos de idade. Pô, mas 9 a 12 são 3 anos. Então, o gerenciamento inicia-se lá na ortodontia preventiva, com as ações preventivas até chegar nesse ponto, e eu não deixar com que as displasias crânio-cerviclusais se evoluam aí para um caso cirúrgico no futuro. Então, normalmente, o protocolo de 9 a 12 anos é o ideal, mas a gente utiliza dos 3 até os 17. Vamos lá. Doutora Raíssa, não falou de onde que é. Fiz especialização em ortodontia na minha cidade, porém não vi nada de ortopedia funcional. Será necessário uma experiência prévia para acompanhar o curso online? Não, doutora, não é. Eu já falei até anteriormente. Muitos, inclusive de alunos nossos, porque não é possível, às vezes, focar tanto na ortopedia como ela deve ser focada, que muitos dos nossos alunos saem dos nossos cursos, às vezes, com dúvidas. E claro que nós temos diversos outros colegas que trabalham no curso, cada um ensina de uma forma. E eu tenho visto com a minha experiência que se não houver um protocolo dentro dos cursos, um protocolo de ensino, o aluno sai muitas das vezes perdido do curso, cada um fala uma coisa, né? Então não precisa de você ter uma experiência prévia para você acompanhar o nosso curso online, não. Nós vamos falar do básico até os dias de hoje, até o avançado. E o avançado não assuste não, tá? Porque a gente trabalha com simplicidade, eficiência e resultado. É tudo coisas muito simples, tá bom? Vamos prosseguir aqui, depois a gente volta? Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, então vamos prosseguir aqui com os nossos protocolos que nós vamos estar utilizando no nosso dia a dia, no nosso consultório. Então aqui uma pergunta, até que complementa uma pergunta da colega. Não consigo entender e aplicar os princípios teóricos e práticos na clínica. Portanto, fico fora desse importante modelo de negócio dentro da área de saúde. Olha, é muito comum nós encontrarmos colegas que não conseguem implantar esse serviço dentro das suas clínicas. Isso eu estou falando do clínico geral, estou falando do odontopediatra. Nós temos muitos colegas odontopediatras que estão nos acompanhando aqui. Então, o odontopediatra também, na sua grade curricular, ele trabalha com ortodontia preventiva. Não tão quanto a parte de que eu chamo, né, de clínica geral para criança. Então, ele trabalha muito mais com a clínica geral, com prótese, com endo, né, com pério, com todas as áreas. O paciente, a criança vai ter isso. Então, o tempo disponível para ortopedia passa a ser um pouco curto. Então, vários dos colegas ficam sem colocar essa importante ferramenta. Eu costumo dizer lá no meu consultório, costumo dizer para meus colegas, que a ortopedia funcional, enquanto até a ortodontia preventiva, eu consigo fidelizar não só a criança, como os pais dentro do meu consultório. É uma ferramenta importantíssima. Eu acho que nenhuma outra área dentro da odontologia fideliza tanto seus pacientes quanto a ortopedia funcional e a odontopediatria. Ninguém consegue fidelizar mais, porque aonde eu levo o meu filho, com certeza é o local que às vezes eu vou estar tratando, né? Mas o que causa tanta confusão? Causa tanta confusão a diversidade de aparelhos ortopédicos que eu tenho para utilizar para o tratamento da mesma coisa. Nós estamos vendo aqui um aparelho de Binler, um aparelho de Clampett, depois as pistas indiretas simples, pistas indiretas compostas e um SN1. Eu posso te afirmar que todos esses aparelhos aqui tratam a mesma coisa. Eles servem para tratar pacientes que têm uma retrusão maxilar ou uma protrusão mandibular, né? Claro que eu estou mostrando o aparelho para ilustrar a filosofia. Então, a filosofia de Binler, ela trata qualquer maloclusão, Clampett também, as pistas simples. Tem colegas que têm no seu consultório só pista simples,
Eu tenho visto muito colega odontopediatra só usar a pista simples no seu consultório, que é a PIPS. Outros já falam, eu evoluí, agora eu uso PIPC. E outros entram aí na seara dos aparelhos SNs, que existem aparelhos desses, até SN28, SN30, né? Eu não consegui acompanhar os SNs depois do 18. Então posso estar até falando bobagem aqui, mas eu não consegui acompanhar depois do 18, mas eu tenho. A gente lê bastante e sabe que existem. Então os nossos colegas ficam muito perdidos. Porque quem tem muita opção de aparelho não tem direcionamento. Então eu fico sem saber o que eu vou usar, quando usar e o porquê que eu vou usar. Então a minha ideia para vocês aqui não é dica. Não vou dar dica, não vou dar receita de bolo. O que eu vou fazer e o que eu vou trazer para você aqui? Baseado em literatura, baseado em conceito, em ciência, em experiência clínica, por que não? Nos nossos quase 30 anos aí de odontologia, eu venho trazer para você aparelhos que podem interceptar e podem tratar as características comuns das displasias crânio-cerviclusais. Eu acabei de citar aqui da DCCO2, as características comuns, né? Então, dentro dessa ortopedia funcional dos maxilares do protocolo, nós vamos trabalhar com aparelhos que fazem a mudança da postura terapêutica dessa mandíbula, trabalhar os estímulos dos incisivos, os mecanoceptores, estímulos neurais e, principalmente, trabalhar a função desses pacientes. E, com isso, eu consigo ter um protocolo. Esse protocolo ele é baseado no conceito da ortopedia. Forma, função. Forma, função, estrutura. Forma, função, estabilidade e resultado. Então, nós vamos trabalhar com prescrição e receita. Essa prescrição e receita é até estranho, né? Você vai numa loja comprar um automóvel, um carro, você não precisa falar que você quer roda no carro, motor, câmbio, né? Todo carro, basicamente, tem quatro rodas com pneu, tem motor, tem câmbio, né? Normalmente é assim que as lojas vendem seus carros. Então, não precisa chegar lá falando que eu quero isso. Porém, eu tenho a minha particularidade, assim como toda doença tem a sua. Eu posso falar, eu quero um acessório isso, eu quero um acessório aquilo, eu quero um acessório... Então, o que confunde muitos nossos alunos, o que confunde muitos meus colegas, e que me confundia também, eu também sou da ortopedia raiz, né? Então, essa ortopedia, ela era complexa. E a gente, muitas das vezes, não conseguia entender e, quando entendia, não conseguia usar. Então, hoje, a gente trabalha com associação de acessórios. Então, eu vou ter um aparelho base e vou ter a associação dos acessórios. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou trabalhar com aparelhos mais recentes. Aparelhos que possuem uma literatura mais específica, metodologias de trabalhos mais específicos. Então, nós selecionamos dentre todos esses aparelhos, aparelhos que se encontram dentro de uma filosofia chamada reabilitação neuro-oclusal, que foi descrita pelo professor Pedro Planas, e depois melhorado, assimilado e melhorado pela professora Vilma Alexandre Simões, que é uma referência no mundo todo. Então, eu costumo trabalhar com referências fortes dentro do meu consultório para que eu tenha resultados fortes e menos erro. Porém, esses aparelhos têm que estar associados a uma doença. Então, eu associo a doença ao aparelho. Então, como nós já descrevemos aqui há algum tempo atrás para vocês vão encontrar as doenças aqui do lado esquerdo e o aparelho que eu indico para o lado direito. Só que aqui tem uma novidadezinha. Eu não consigo trabalhar com 28, 30, 40 aparelhos. Nós vamos trabalhar com 6 aparelhos. Eu vou mostrar para você 6 aparelhos que vão tratar os meus pacientes e, quando eles não tratarem, nós temos outros aparelhos que tratam, que não é aqui na ortopedia funcional que nós vamos discutir, mas ali lá no curso online que eu vou mostrar os ortopédicos mecânicos que têm maior eficiência, maior efetividade. Então vamos começar aqui pelo nosso primeiro aparelho e pela nossa primeira doença.
Os pacientes displasias crânio-cervicoclusais tipo 1 são pacientes que no nosso protocolo possuem funções estabilizadas e formas estabilizadas. Ou seja, são pacientes que possuem maxila e mandíbula crescendo harmoniosamente ou projetadas harmoniosamente. São pacientes que possuem respiração, deglutição, fonação, todas normais. Postura normal, postura crânio-cervicoclusal. E normalmente são pacientes que não possuem síndrome de apneia obstrutiva, não possuem bruxismo, não possuem DTM. São pacientes que podem ter problemas dentários. E problemas dentários nós tratamos no nosso protocolo com aparelhos ortodônticos, ou removíveis ou fixos, dependendo da idade e da agressividade dessa maloclusão, desse apinhamento. Porém, vamos para DCCO2. Então, o paciente que possui mandíbula retruída e uma maxila bem posicionada, eu indico o SN1 com Equiplan. Então, o SN1 com Equiplan é um aparelho ortopédico funcional que vai trazer o melhor resultado para mim. Só que na nossa receita, no nosso protocolo, nós vamos fazer algumas modificações. Nós vamos modificar o tubo telescópico. Então, é um aparelho que possui um arco de condução acrilizado. Esse SN1 não tem pistas. Mas eu uso ele sempre com tubo telescópico, porque me dá uma maior mobilidade. Os aparelhos monoblocos, quando eu usava o Bionator, ele era rígido. Isso trazia contração isométrica de músculo masseter, doía, e o paciente parava de usar. Então, hoje, a mobilidade do aparelho nas laterais é muito importante para os nossos tratamentos. E o Equiplan, por uma característica que normalmente os meus pacientes DCCOS2, eles possuem ali uma sobremordida profunda. Então, o SN1 é indicado onde? Discrepâncias sagitais de 2 até 4 milímetros e uma sobremordida profunda até 80%. Então, se você tem DCCO2 com retrusão mandibular e uma sobremordida até 80%, nós trabalhamos com SN1. Agora, 75% a 80% das crianças são DCCOS2 com retrusão mandibular. Então, esse aparelho é dito como coringa. Mas ele não é porque ele trata tudo. É porque ele tem a sua especificidade nessa doença, e essa doença tem uma prevalência, uma incidência muito grande. E é claro que aqui eu não vou falar da construção do aparelho. Isso aí nós vamos ter um momento dentro do curso online que eu vou falar de todas as especificações desse aparelho. Mas no nosso protocolo, SN1 trata DCCO2 com retrusão mandibular, porém, tem que ter tubo telescópico e o Equiplan. Vamos passar agora para o SN2. O SN2 é um aparelho que tem os arcos dorsais na parte inferior. E esses arcos dorsais, eles recrutam a língua. Ele trabalha com a postura e posicionamento de língua. E no nosso protocolo, nós trabalhamos com um arco duplo. Aqui você está vendo um arco simples entrelaçado. No nosso protocolo, nós trabalhamos com arco duplo. Pacientes que possuem uma língua maior ou uma língua que tem uma parafunção, um posicionamento inadequado. E o arco duplo eu tenho uma melhor qualidade, uma melhor condição. Mas vamos lá à sua indicação. A indicação dele é mordidas abertas de 2 até 4 milímetros. Essa é a indicação do meu aparelho SN2. Vamos para o SN3. Lembre aí, hein? São 6 aparelhos só, tá bom? O SN3, eu vou trabalhar com ele em todas as displasias, mas basicamente em pacientes 1, onde tem uma mordida aberta agora maior do que 4. E eu associo muito esse aparelho a retentores linguais fixos. Eu colo esporões na lingual dos incisivos. Várias empresas, inclusive uma empresa nacional, tem isso para vender, custa baratinho. Eu colo na lingual, ou seja, são pacientes que realmente têm uma mordida aberta de 4 a 6 milímetros, é uma mordida aberta considerável. Então eu associo ao SN3 esses ganchos. E qual que é o milagre do SN3? O milagre deles são as BOs, as barras ondulantes que tem aqui atrás. Então o SN3 eu não preciso mandar por barra ondulante, ele já tem. O SN2 eu não preciso colocar arco entrelaçado, ele já vem com arco entrelaçado. O que eu posso associar aqui nesses aparelhos é uma mola para abertura de espaço, é uma mudança de algum tipo de acessório.
mas o aparelho em si, ele é o mesmo. Então, mordida aberta, até 4 milímetros, SN2. Mais do que 4 milímetros, SN6. Agora, o nosso terceiro aparelho tem uma modificação, o SN3. O SN3 com arco de Eschler é um aparelho que trata as DCCOs 3 até 4 milímetros. Então, de 2 até 4 milímetros, de DCCO 3, não importa se é deficiência maxilar ou projeção mandibular, normalmente, se for retrusão maxilar, é associado a fatores respiratórios. Se for projeção mandibular, é associado à genética do meu paciente. Só que tem algumas modificações. A primeira delas, a modificação tem um tubo telescópico no arco superior. Tanto no SN3 quanto quando as pistas indiretas, nós utilizamos esse arco de condução num tubo telescópico no arco superior, porque eu posso estar desacoplando esse aparelho e associando 1 milímetro, 2 milímetros de um fiozinho 0,9 dentro do tubo telescópico, que é de 1 milímetro, e avançando essa maxila lentamente. Isso vai me dar um resultado muito bacana. As alças laterais, se por um acaso eu precisar de estímulo inferior, e as molas frontais superiores. Então, eu sempre utilizo com molas frontais. Então, nós pegamos o SN3, tiramos a BO superior, colocamos uma MF, que é as molas frontais anteriores, para que eu precise estimular essa região, e coloco o meu arco de Eschler. Aqui eu peguei uma ilustração, nós vamos ter agora uma mesa clínica própria desses aparelhos quando a gente estiver no curso online. Aqui uma ilustração. Normalmente, nosso arco de Eschler, ele ocupa a maior região de fundo de vestíbulo superior e ele toca aqui na lingual dos dentes inferiores. Vamos agora para casos onde extrapola um pouquinho aquele 2 milímetros, aquele 4 milímetros. Então, vamos pensar agora numa DCCO2 ou num paciente face curta braquifacial tipo 2. Todos os dois têm retrusão mandibular. Um tem equilíbrio do terço, o outro terço inferior é diminuído. Então, eu preciso, às vezes, de um aparelho mais robusto. Então, a indicação agora é o SN6 com Equiplan ou a PIPC para classe 2. Qual dos dois a gente utiliza? O SN6 eu gosto muito de usar na DCCO2 e o PIPC para classe 2 com Equiplan no face curta, porque o face curta ele tem uma potência muscular maior e ele traz fraturas desses aparelhos. Então vamos à indicação desses dois aparelhos. Tratamento funcional, discrepância de 4 a 6 milímetros. De acordo com a professora Vilma, inclusive, nas suas publicações, no seu livro, ela trabalha com uma mudança de postura terapêutica até 6 milímetros. Então aqui, quando eu preciso de 4 a 6 milímetros, eu vou modificando aos poucos o meu aparelho. Eu desacoplo, então todos eles têm que ter arco de condução em tubo telescópico, e eu vou adicionando esse fiozinho dentro do tubo de 2 em 2 milímetros, num tempo aí de 6 meses a 8 meses, aí extrapola um pouquinho aquele 9, 14, e com isso eu vou ter um resultado. Agora, esse aparelho, ele tem uma importante função. Aqui, nós sabemos que os nossos pacientes DCCOs 2, com mais de 4 milímetros, eles têm interposição do lábio inferior entre os dentes anteriores, no overjet. E eu preciso tirar esse lábio dali. E eu preciso recrutar a língua. Então, ele possui as BOs e ele possui o escudo que foi tirado dos aparelhos de Frankel. Porém, no nosso aparelho, nós não usamos as BOs inferiores, nós colocamos um Equiplan nessa área que eu vou ter um resultado bem melhor, muito mais efetivo. Então, aqui nós já estamos extrapolando um pouquinho essa ortopedia de 2 a 4 milímetros. Estamos trabalhando com mais um pouco. Então, do mesmo jeito que eu tenho o SN1 com Equiplan, que trata DCCO2 até 4, eu tenho o SN6, que vai tratar mais do que 4. Eu tenho o SN2, que trabalha mordida aberta até 4. Eu tenho o SN3, que vai trabalhar mais do que 4. Então, nós estamos dando opção por tratamentos de displasias mais simples e mais complexas. E o DCCO3 não poderia ser diferente. O DCCO3 ou face curta 3, que tem ou deficiência maxilar funcional por respiração,
ou trauma ou um problema genético, mas o DCSO face curta 3 é aquele paciente que, se não interceptado, é um paciente candidato à cirurgia ortognática e não tem como a ortodontia corretiva compensatória tratar esse paciente. E é um paciente complexo no questão de saúde, porque é um paciente que, se eu necessitar usar um SN7 ou uma PIPC para classe 3, ele tem mais de 6 milímetros de overjet negativo, 4 a 6. Isso é muita coisa. Então, quando eu me deparo com um paciente desse, na idade de 9 a 12 anos, certamente eu me pergunto, onde é que nós, dentistas, não estávamos quando esse jovem adolescente tinha em torno de 3, 4 anos e que ninguém viu isso acontecer? Então, prevenir é uma coisa, tratar é outra. Então, o SN6 e o SN7 já são aparelhos, juntamente com a PIPC classe 3 com arco de Escher, já são aparelhos que ficam mais complexos seus tratamentos. Aqui uma foto ilustrativa do SN7 com o Equiplan e o arco de Escher. Aqui já são pacientes que eu preciso. Quando a maxila ela é pobre, então se essa DCCO3 é por maxila, ela é pobre no sentido transversal e no vertical também. Isso dificulta muito, mas muito os nossos tratamentos, né? E como que eu vou fazer para readequar a função e a melhor maneira de estabelecer a saúde morfológica? Aí tem algumas características, né? Eu sempre falo para o meu paciente, olha, eu no seu lugar, certamente eu realizaria o tratamento no meu filho, porque as consequências de não prevenir serão cirúrgicas no futuro. A nossa cirurgia ortognática hoje, ela é maravilhosa, a nível até de custo. Hoje, com um plano de saúde, às vezes, com uma taxa, você consegue operar um paciente tendo um plano de saúde. Pacientes hoje cirúrgicos, com 14 dias, estão no meu consultório. Hoje mesmo teve. 14 dias está no consultório, não está inchado mais, tá pronto o paciente. Mas será que não seria mais inteligente eu ter tratado isso antes? Menos custo biológico, né? E também continuo conversando com o meu paciente. As únicas pessoas que podem decidir por não ser tratadas são vocês. Então, quando o paciente começa a colocar alguns empecilhos, nós entramos com essa indagação. E certamente não iria propor um tratamento que nos fosse desnecessário, tudo bem? Eu não ia propor uma coisa que não teria realmente uma necessidade para o meu paciente. Então, eu sugiro aos colegas que, nas suas consultas, seja claro, objetivo, igual eu estou passando esse protocolo. Só para florear novamente, DCCO2 com retrusão mandibular até 4, SN1 com Equiplan. Mordidas abertas, SN2 até 4, SN3 mais do que 4, até 6 milímetros. Vou entrar com SN3 com arco de Escher numa classe 3, uma DCCO3 até 4 milímetros. E que já é muito, né? Depois eu vou entrar nos casos de DCCO2 maior e DCCO3 maior, SN6 e SN7. Então tem que ser mais simples, eu preciso trabalhar com simplicidade. É claro que vai ter um paciente que vai precisar abrir espaço, outro que eu vou precisar modificar o expansor de cima para baixo. Então vai ter algumas alterações, vai. Mas essas alterações são mínimas quando eu penso em um protocolo. E a doença é responsabilidade do meu cliente. Eu até converso muito, né? Brincando muito com os meus colegas, que eu ficava muito preocupado do paciente não se tratar. Mas o paciente tem que ter ciência e a doença é responsabilidade dele, não é responsabilidade minha. O tratamento é responsabilidade minha e a orientação também. Mas se ele vai tratar ou não, não é responsabilidade minha. As informações devem ser passadas com autoridade e conhecimento. Nós não vendemos aparelho, nós vendemos tratamento para o nosso paciente. E esse tratamento tem que ser vendido com conhecimento, com clareza. Então não dá para ficar devagando. Eu não sei se eu uso Binder, não sei se eu uso Bionato, não sei se eu uso Clamp, Franco. Não. Selecione igual nós selecionamos e estou te apresentando os melhores aparelhos para tratar os casos específicos. E a decisão de tratar é sempre do seu paciente. Então nós trouxemos uns protocolos bem claros, bem específicos. É claro que eu não falei de paciente faces longas, nós usamos outras coisas. Pacientes com mais de 12 anos, com uma DCCO
mais de 6 milímetros, nós usamos outras coisas. Existem outros aparelhos, por isso que é a ortopedia mecanofuncional. Então tem os mecânicos, que nós não abordamos nenhum deles aqui. Então os funcionais, eles trabalham bem a função, mas nós temos outros que com certeza nós vamos estar discutindo com vocês no nosso curso online. Vamos passar aqui agora para as perguntas. Vamos lá, vamos trabalhar. Doutora Raíssa pergunta: acompanhei sua live na semana passada e muito está me ajudando. Espero fazer o curso com você online. Ficou uma pergunta quanto aos aparelhos ortopédicos funcionais. Como é o protocolo de ativação do parafuso para expansão? Ok. O parafuso expansor, presente na maioria dos aparelhos ortopédicos funcionais, principalmente no nosso protocolo, todos têm, são parafusos que nós damos 1/4 de volta por mês para acompanhar o crescimento. A exceção é o SN1. O SN1, me perdoe, o SN2 eu posso estar fazendo ativações de expansão, que é de 15 em 15 dias. Porém, o restante todos, o que vai expandir realmente o arco não é nem o parafuso, é a própria função, é a posição da língua, é a postura da língua que eu vou recrutar esse músculo através dos aparelhos ortopédicos, porque eles vão dar a forma e depois eu vou restabelecer a função. Então, a correta função lingual, da deglutição e da fala é que vai fazer com que eu tenha uma expansão e um tratamento transversal dos nossos arcos. Vamos lá. Doutor Gabriel, aqui de Brasília. Você, após a disjunção com tração reversa, utiliza qual aparelho para contenção? Vamos lá. Então, após a disjunção com tração reversa, entende-se que eu já restabeleci a forma. Restabelecendo a forma, eu vou controlar a função. O aparelho hoje indicado é o SN3 com Equiplan. Nós utilizamos desse aparelho durante todo o tempo de estabilidade e contenção. E como é que nós vamos desmamando, como é que nós vamos retirando esse aparelho do paciente? Com acompanhamento de função e, claro, verificando o fator etiológico, porque se for genético eu tenho que sempre ficar preocupado com esse caso. Mas nós vamos tirando ele 1 dia por mês. Então nós vamos estar tirando um dia por semana, me perdoe. Nós tiramos o domingo, passa o mês eu tiro o sábado, ou seja, com 7 semanas eu já consegui tirar o aparelho do paciente, porém sempre acompanhando o crescimento e os fatores etiológicos são muito importantes. Doutor Luan Felipe, de São Paulo. Os aparelhos ortopédicos funcionais ficam estabilizados na boca, pois meus pacientes queixam-se de instabilidade. Ficam caindo? Excelente pergunta. Como é que o aparelho ortopédico funcional, ele funciona? Ele só estabiliza na boca com a função. Então é muito comum, os primeiros dias de tratamento, o aparelho aparecer debaixo da cama, fora da boca. Então o aparelho fica solto, ele fica totalmente solto dentro da boca. Para que isso? Para estimular o meu paciente a respirar com a boca fechada, a deglutir corretamente e a falar corretamente. Muitas das vezes nós indicamos aos pais responsáveis um líquido, água, para o seu filho, para que ele possa estar deglutindo com esse aparelho e visualizar se ele está deglutindo. Nós entregamos alguns textos para os filhos, né? Os responsáveis acompanhar a leitura. Um aparelho que se a criança conseguir respirar, deglutir e falar com esse aparelho, ela está recrutando seus músculos de maneira adequada. Então, oriente sempre seus pacientes. O aparelho ortopédico funcional, ele fica solto na boca. Então, no começo, ele vai ficar soltando mesmo. Não tente estabilizar ele com grampos de retenção, porque uma vez estabilizado, ele passa a ser um aparelho ortodôntico e não um aparelho ortopédico funcional. Ok? Vamos lá para a última? Dr. Tonico, da Paraíba. No curso online, será discutido os tratamentos de DTM, bruxismo e sono em crianças? Com certeza. Os maiores parafunções que nós temos hoje, que muitos nos preocupa, são parafunções posturais, principalmente a disfunção temporomandibular em criança,
a apneia obstrutiva do sono e o bruxismo. Então, nós vamos discutir, sim, nós vamos mostrar a nossa experiência, a literatura, os fatores inerentes se esse paciente continuar com esse DTM, continuar dormindo mal, desgastando os seus dentes, associado com a área médica também. Então, nós vamos discutir, sim. Inclusive, é assunto da nossa live, da próxima live, tá? Do lançamento do curso. Ok? Encerramos? O nosso tempo está meio estourado, mas, como de costume, as perguntas que eu não consegui responder aqui, certamente nós vamos enviar para os colegas que nos enviaram, nos mandaram as perguntas, tá bom? Espero que o nosso protocolo de indicação dos aparelhos, né? De novo, não é uma receita de bolo, não é uma dica, e sim a nossa experiência clínica. E com certeza, no momento oportuno, dentro do nosso curso online, nós vamos discutir todos os detalhes que, infelizmente, não é possível com vocês. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, um grande abraço.